história, sabe? Então, como que era a coisa em, sei lá, 1920, sabe? Quando acabou a Primeira Guerra Mundial e a Liga das Nações resolveu criar o mandato sobre a Palestina. Em 1920, criaram um mandato sobre a Palestina e deram esse mandato para a Inglaterra, para o Reino Unido. Ou seja, eles consideravam que era um território só. Era um território só, mas com um plano por parte da Inglaterra de fazer ali um lar para o povo judeu, que é o que está na Declaração Balfour, do cara que era o primeiro-ministro inglês de 1917. Ele faz esta declaração de somos favoráveis à instalação de um lar judeu na Palestina. Não quer dizer que eu vou fazer um Estado para os judeus, é um lar judeu na Palestina, certo? E a Palestina é um só, e tem os moradores locais. E ele diz, inclusive, talvez eles não gostem muito, mas, né, vamos... Israel, o movimento sionista aceita isso e diz, vamos lá, vamos... Né? Em 48, aí tem a questão do que eu chamei de mitologia, quem começou a guerra, como que era e tal, foram expulsos, não foram, não vou entrar no... Mas o fato é que metade da população palestina sai ou é expulsa nesse primeiro momento, ou seja, você está vendo a limpeza étnica acontecer, porque esses caras estão saindo do território. Em 67 isso acontece de novo e hoje eles continuam sendo forçados a sair, certo? Cotidianamente. Mas 47, 48, plano de partilha da Palestina, 2 estados, né? Então, inclusive o Estado da Palestina era maior do que o Estado de Israel em termos de território, porque ele pegava toda a Cisjordânia, que tem uma parte que é deserta e tal. Então isso era o consenso internacional. O que acontece em 67? Israel vai lá e conquista a Cisjordânia, e a partir daí o consenso internacional passa a ser, não, o Estado palestino vai ser a Cisjordânia apenas, ou seja, de 52%, os palestinos agora teriam 22% do território, certo? E Gaza, né? 22% do território da Palestina. De 52 eles já passaram para 22. Esse é o consenso hoje, mas ninguém mais acredita nele, certo? E a política continua consistente no sentido de que Israel não vai permitir a instalação de um Estado palestino viável. O Netanyahu diz isso com todas as letras, os ministros dele dizem isso com todas as letras. Então, os palestinos estão lutando, na verdade, contra o seu próprio desaparecimento, sabe? Eles estão resistindo contra a expulsão, estão resistindo contra a perda da sua identidade como povo, etc. Agora, esse é o estado em que a gente se encontra. Ele é um estado, assim, que, como quer que você saia, vai para uma tragédia, sabe? Mas é quase que um estado de vida e morte para os dois lados, certo? Em que ou um desaparece ou o outro se desfaz, sabe? Ou um é expulso e o outro acaba, ou o outro estamos acaba nesse indo. Ponto eu mesmo? acho, assim, nós não estamos nesse momento histórico, mas estamos há, sei lá, 10, 20 anos disso, Caramba. sabe? Então eu acho que é um impasse muito mais profundo, sabe? Do que essa coisa do episódico, de quem começa o evento da violência. Tanto é que, por exemplo, só para... Não sei se eu já falei muito, mas eu deixo você controlar a justiça. Tá, já quero saber a opinião do André. Já. A cuidar da distribuição do tempo. Mas você vai falar de outro tema? Ou... Não, tá. Eu só ia finalizar com isso aqui. Inclusive hoje, por exemplo, você pega os eventos de Jenin agora, nas redes sociais e tal, muita gente que é tida, digamos, como pró-Palestina, né, contra, digamos, a ocupação e tal, eles estão apontando sempre para o caráter desproporcional da violência. Ele é um fato, sabe assim? Quer dizer, você faz um atentado, digamos, ou um ataque e tal, Israel vai lá e bombardeia, derruba os prédios, mata não sei quantos civis e tal. E isso é sistemático, porque assim como o André falava de atentados, 1, 2, 3, sim, eu lembro, pelo menos no tempo em que eu já era adulto e já escrevia sobre isso, a guerra de 2006, 2008, em Gaza, 2009, 2012, 2013, 2014, sim, ano passado em Gaza, 2021, certo? Então tem esses ataques em que vai lá e destrói tudo, derruba milhares de civis mortos, etc. Eles acusam esta desproporcionalidade na violência, né?
Mas eles estão dizendo, olha, assim, olha só, em parte, né? Olha só, os palestinos assim, estão sendo massacrados de novo e tal. Eles não estão prestando atenção como eu tendo a prestar atenção, entendeu? Para o fato de que sim, os caras estão sendo massacrados, mas eles estão dizendo, nós estamos aqui e nós vamos continuar aqui, sabe? Ou seja, que há um elemento de força, sabe? E aí eu deixo isso anunciado para a continuação da nossa conversa. Há realmente uma leitura possível que diz que as relações de força estão mudando. Ou seja, Israel é sim um dos maiores exércitos do mundo, um dos mais capazes, mais bem armados e tudo mais. Mas a correlação de forças dentro da Palestina e na região está cada vez, digamos, mais a favor da resistência, do movimento da resistência, se você quiser, e mais difícil para Israel. Esse é o impasse que Israel está vivendo, né? E é material de literatura e jornais em Israel, sabe? O pessoal está comentando isso hoje. Será que nós vamos durar como Estado, sabe? André, tem...